a gente vive, que é a cibercondria. Bom dia, doutora Valquíria, seja muito bem-vinda. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal Rio Norte. É um tema curioso, o que é isso? Que é a Cibercondria, nós temos um transtorno que é estudado, um dos transtornos psicológicos, que é a hipocondria. Então são pessoas que são suscetíveis a determinada sintomatologia e acreditam que estão tendo aquele tipo de enfermidade. Acreditam que tem sintomas. Sim, porque o hipocondríaco, ele teme muito a doença. Então, todas as vezes que ele lê, escuta ou sabe de algum tipo de doença, ele se identifica com os sintomas. Então, há um sofrimento psíquico, há um sofrimento real. No entanto, o que é que está acontecendo agora com a tecnologia, com o advento da tecnologia? Hoje, a cibercondria é exatamente isso. É a questão do hipocondríaco, ou daquela pessoa que já tem esse tipo de neurose, esse tipo de preocupação, ficar pesquisando no Dr. Google aquele tipo de sintomas e começa a se identificar. E aí provoca um adoecimento psíquico, porque essa pessoa acredita e se identifica com determinadas doenças. E isso é muito comum, né? As pessoas sempre têm algum sintoma de alguma doença, ela acredita que é aquilo, pesquisa, e vai até se automedica, o que é um risco. Existe a automedicação, existe a pesquisa no Dr. Google, que não é um profissional da saúde, existe uma provocação de uma ansiedade generalizada, de um incômodo que poderia ser desnecessário, e também existe um incentivo maior a uma propagação em uma sociedade que tem acesso agora ao meio dessa tecnologia, da cibercondria. O que acontece? O hospital israelita Albert Einstein percebeu que há um índice muito grande de pessoas que consultam essas plataformas e muitas vezes elas não são fidedignas. Então eles se reuniram com profissionais da saúde e elencaram as doenças que são mais acessadas na rede, e com a resposta dos profissionais adequados e as orientações, essas pessoas passam a ter um direcionamento mais seguro. E sempre eles iniciam o site, sempre iniciam as pesquisas com orientação, procure um profissional da área. Foi feito por 2 engenheiros e é uma resposta aí para a sociedade. Retomando a cibercondria, o que está acontecendo? Nossa sociedade nunca viveu em uma época onde a ansiedade generalizada está desencadeando aí novas doenças. E há também uma variável importante que deve ser destacada, que é a indústria farmacêutica. Obviamente que quanto maior for o adoecimento, maior o número de produtos nas estantes para tentar sanar aí esses sintomas. Isso é positivo e isso é negativo, porque uma coisa é medicar, outra coisa é medicalizar. Então, como você bem falou, é importante que essa pessoa não se automedique e procure sim, a princípio, saber se o que ela tem é uma hipocondria, derivada hoje de uma cibercondria, ou se ela realmente tem os sintomas que os médicos irão constatar de determinada patologia. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Jornal Meio Norte a doutora Valquíria Nogueira, ela é psicóloga. Doutora Valquíria, mas tem como se reverter isso? Tem como ter um trabalho direcionado para que essas pessoas busquem um atendimento especializado? Sim, nós, profissionais da saúde, nós temos um protocolo, temos todo um direcionamento para que essas pessoas, quando se encontram nesse nível de preocupação, de sintomatologia mesmo, nesse nível de comprometimento, a gente possa conduzi-la aí da melhor forma possível. Se for na questão psicológica, a hipocondria é um transtorno da área psicológica, psíquica, a gente vai para os psiquiatras, para os psicólogos, para os profissionais adequados para tratar. Se for uma questão física, se for uma questão realmente de um transtorno específico, podemos conduzir também como administrar isso de uma forma mais tranquila. E há relatos, doutora Valquíria, de que as pessoas elas correm risco de vida, né? De se automedicar. Com certeza. Elas ficam tão transtornadas, acreditando que tem uma doença, que isso pode levar até a morte, né? No caso extremo, até a morte. Existe uma prática muito comum e que é perigosa, e é bom que a gente diga que cada ser humano é distinto do outro. O que para um serve, para o outro não vai servir. E muitas pessoas usam o remédio de dor de cabeça do Efrem, chega e diz: Efrem, me dá aí o teu remédio que eu estou com dor de cabeça.
Aquele remédio não é para você, aquele remédio é para ele, foi passado para ele. E tem pessoas que usam também os ansiolíticos e os antidepressivos do vizinho. Então, há de se perguntar sobre essa automedicação e os impactos dela na saúde física e mental. Doutora Valquíria, aproveitando a sua presença aqui na TV Jornal Meio Norte, a gente queria falar também sobre um tema muito delicado, né, que tem tomado conta dos noticiários nos últimos meses, em todo o país, né, que é a questão do suicídio, né, as pessoas que perdem a esperança de viver, que tomam uma atitude extrema. Na semana passada, por exemplo, circulou um vídeo nas redes sociais mostrando uma jovem que infelizmente tirou a própria vida. Alguém foi tentar ajudar, foi filmar, a moça se jogou, o homem que estava filmando ficou desesperado, porque eu acho que ele, numa análise assim por cima, né, a gente percebe que ele não esperava aquilo, né, eu acho que imagina como esse homem ficou de ter presenciado aquela jovem ter se lançado da ponte. Tem outras situações aí onde esse tema tem sido muito falado, muito discutido, porque não adianta mais fingir que isso não existe, né, que esse problema não existe. Infelizmente, o suicídio é um fenômeno crescente na sociedade. E as causas do suicídio são multifatoriais. Pode ser oriundo de uma doença grave, como a depressão. Pode ser oriundo de distúrbios outros, que não seja depressivo. Pode ser também efeito de uso de substância psicoativa, álcool, drogas e medicações. Então não tem como a gente aferir esse índice crescente sem um estudo minucioso. Na contramão de tudo isso, nós temos centros de valorização da vida, como o CVV. Aqui temos o Débora Mesquita, nós temos órgãos espirituais, religiosos, que estão sempre prontos para atender essas pessoas em desespero. O que não convém? Não convém filmar nem suicídio, nenhum tipo de acidente, porque segundo Jung temos um inconsciente coletivo e esse inconsciente não pode ser propagado. Muitas pessoas que vão assistir, que já estão num processo deprimente, que já estão num processo doloroso, podem também culminar com um ato exatamente por conta dessa propagação que é considerada irresponsável. Então, filmar e compartilhar acidentes, tragédias, não é ético, não é indicado e não é salutar para a sociedade nenhuma. Doutora Valquíria, pela sua experiência, quando a pessoa chega nesse ponto, ela já perdeu a esperança de tudo, né? Ela já vem de um quadro depressivo que muitas vezes as pessoas não percebem. Quais são os sinais que a família precisa observar para ajudar essa pessoa, para levá-la a um profissional especializado? Quais são os sinais mais claros? Alguns sinais do suicídio, mas é importante falar o seguinte, que muitas pessoas que procuraram ajuda, e isto eu estou falando da minha experiência como profissional, sim, no intuito de se autoexterminarem, no intuito de acabarem com a sua própria vida, que foram orientadas, medicadas, estão aí hoje pulsante e retomaram as suas vidas. Então, o índice de pessoas que desistiu do suicídio é crescente, mas precisa de ajuda profissional, precisa de ajuda espiritual, precisa de ajuda familiar, precisa de ajuda de amigos e de órgãos responsáveis por isso. Sinais: isolamento, anedonia. O que é anedonia, né? Essa é uma linguagem nossa, do nosso meio. Anedonia é a falta de vontade de viver, não tem prazer em nada, ausência de prazer. Não tem prazer mais em sair, não tem prazer em frequentar lugar algum, não tem prazer em se alimentar. Então essa pessoa, ela vai descuidando de sua higiene pessoal, ela vai começar a ter hábitos. Ela não aparentava, ela passou a noite todinha, saiu, bebeu e no outro dia se suicidou. Exatamente, o álcool é um indutor. E se ele está associado a alguma medicação, se agrava. Então essa pessoa, até o comportamento de beber em excesso, tudo em excesso leva a um desequilíbrio. Levando a um desequilíbrio, a uma desarmonia, e já está indicando claramente que essa pessoa não está bem. Então não vamos achar que o deprimido é só aquele que se isola, que está num quarto, que não quer. O deprimido às vezes está no meio de uma festa, está no meio de uma balada e quando chega em casa, infelizmente, culmina com um ato. Está aí, né? É um problema realmente muito grave. Você está falando sobre a questão do uso do Dr. Hugo. Também tem informações na internet, que não sei se de Marfeu ou não, de Marfeu, a descoberta da cura milagrosa do câncer através do chá do quiabo. Isso tem várias plantas da igreja que se transformam em elixir para a cura de muitas doenças. Isso também é prejudicial, porque algumas pessoas acreditam e suspendem o medicamento e ficam tomando aquilo.
o que acontece com a plataforma, né, digital? Ela tem artigos científicos sérios, estudos que têm uma fundamentação e uma comprovação, e tem muita coisa que é astrologia. Então, quando uma pessoa ela é desinformada, ela vai acreditar naquilo que ela está em busca. E se para ela é mais cômodo se curar com o chá do quiabo do que aderir a uma terapêutica que é muito mais rigorosa, obviamente que essa pessoa é responsável pela cura ou não daquele processo que ela está enfrentando. Nós precisamos entender de uma vez por todas que nós temos a ajuda de todo lugar. Agora, se a minha busca é pelo chá do quiabo, ou seja, pelo que for, e eu saio de uma fundação ética, científica, de um compromisso que eu preciso me firmar, que é com a minha cura ou com o meu tratamento, a responsabilidade é exatamente do indivíduo. O que acontece é que, na minha opinião, seria necessário uma investigação mais séria sobre o que se é veiculado nas plataformas. Porque muita gente publica o que quer e sem nenhuma comprovação científica. E isso é grave, porque as pessoas são ingênuas. Né? Exatamente. É a ingenuidade humana de achar que tudo que está ali é a pessoa que acha que tudo que está na rede social é verdade. Não existe nada mais fake do que uma rede social. Fotos, brindes, aquilo tudo é o espelho do que o ser humano gostaria de estar vivendo. Na realidade, ele não vive aquilo. Ele espelha aquilo para que ele possa dar conta de que ele pode continuar a caminhada dele acreditando naquele espelho ali. Mas uma rede social não é nada daquilo que a realidade mostra. Senão os índices não seriam tão contrários ao que se veicula em rede. Um dia desse eu fiz uma pesquisa particular sobre como hidratar a pele com produtos caseiros. Eu fiquei impressionada com a quantidade de receitas que você encontra no Google, coisas totalmente assim que você vê, pelo mínimo de conhecimento que eu tenho, que não funcionam, mas uma pessoa leiga ela vai lá e faz. Isso acontece hidratante para cabelo, coisas relacionadas a como deixar, até mesmo exercícios físicos que você pode fazer em casa, que se você fizer, você pode ter um grave problema na sua coluna. Tudo lá na internet, facinho, rápido, só que não é bem assim. Não existe nada fácil e rápido, tudo é conquista, né? Então, se você vai pelo caminho mais fácil, mais rápido, consequentemente, você vai colher aquela decisão. Agora, é importante frisar que existem médicos sérios, homeopatas, existem médicos e medicina séria com tratamentos naturais, mas isso são estudos, isso são práticas dentro de uma ética. Então, o SUS mesmo, hoje ele libera algumas medicações fitoterápicas e homeopáticas por acreditar no princípio ativo de determinadas plantas. Mas aí há de se procurar em fontes fidedignas, em artigos científicos e comprovados. E não numa plataforma aberta, com uma linguagem muito popular, sem a gente saber realmente a seriedade daquele estudo ou daquilo que está sendo veiculado. Tem que ter essa preocupação. Quais são os remédios que mais indicam por causa de maiores enganos que é isso na internet? Não, na internet o que você procura ela lhe dá. Se você colocar um nome, ela abre uma série de ramificações em cima daquele nome. Agora o SUS, se você entrar na plataforma do SUS e colocar medicamentos autorizados pelo SUS, fitoterápicos e homeopáticos, ele vai te dar todos os medicamentos que já são autorizados e reconhecidos para utilização. Então, se estão ali, é porque há um estudo sobre isso. É diferente de você abrir. Mas, geralmente, o que se mostra? Se mostra, como você falou, o quiabo para a cura do câncer, muita gente se utilizando de produtos que muitas vezes podem ser nocivos, não só à saúde física, mas também à saúde mental. Porque no momento que você tem um transtorno de ansiedade generalizada e está usando uma medicação que pode até acentuar essa ansiedade, você vai ter aí malefícios decorrentes disso. Então, o importante sempre, gente, procure um profissional. Nós profissionais trabalhamos em equipe, nós não trabalhamos sozinhos, nós temos uma literatura vasta e nós temos o compromisso com aquela pessoa que nos procura. E quando está além da nossa capacidade de atendimento, a gente indica para aquele que tem mais experiência no assunto. Então, sempre ter essa ética, até onde eu tenho e até onde eu posso atender e a quem eu posso indicar. Eu acho que o princípio todo começa nessa questão mesmo ética, nessa responsabilidade com o outro. Conversamos com a doutora Valquíria Nogueira, psicóloga. Muito obrigada pela participação da senhora no programa. Eu que agradeço. Notícias da Boa de hoje. Foi um prazer, a senhora tirou muitas dúvidas. E um abraço a todos e uma excelente semana. Muito obrigada.